O Estado de Israel, ele é muito parecido com o Estado de Pernambuco. Tem 9,6 milhões de pessoas. Então, se a gente for Vamos comparar o colocar o mapa aqui tamanho de de um Israel. país, ele é muito parecido em tamanho, tanto em milhões ali de pessoas, quanto em tamanho com pequenos estados brasileiros, como Ceará, como Pernambuco. Então, a gente está falando de uma faixa de terra ali relativamente muito pequena, mas que se sustenta ao longo dos anos em relação aos seus inimigos, como você estava falando. Porque os invasores não são de agora, né, Timão? Se a gente for olhar para a Não. história, a gente remontar a história de Israel, a gente tem os egípcios, a gente tem depois... teve os babilônicos, né? Que os judeus foram Exatamente. exilados para a Babilônia. Nós tivemos as invasões romanas. Nós tivemos depois aí, um pouco mais próximo da gente... Antes dos romanos, os gregos. Os gregos, né? Aí depois os romanos. Tivemos a questão aí... O Império Otomano. De toda também a guerra com a Alemanha, né? O conflito com os alemães ali, que não foi, vamos dizer, foi na verdade, uma grande covardia. Coloca o mapa aí, coloca o mapa. Olha o tamanho dos países. Todos esses países que aparecem aí no mapa são países árabes. Árabes não, são países muçulmanos, ok? Uhum. E todos eles, de alguma forma, em algum momento, foram inimigos diretos de Israel. Alguns, atualmente, hoje, têm acordo, como, por exemplo, o Egito tem um acordo com Israel, né? A Jordânia tem um acordo de paz com Israel. A Arábia Saudita está para assinar o acordo de Abraham, mas nós temos o Irã, nós temos a Síria, nós temos o Iraque, nós temos ali Líbia, a Tunísia, nós temos a Argélia, nós temos outros países ali, o Sudão, que declaram Israel inimigo. Né? Agora, olha o tamanho do território que Israel cercado ocupa por inimigos, e né? olha o tamanho dos demais países, né, frente a Israel, Shemuel. Aí alguém se pergunta, como pode? Né? O entendimento humano ele não consegue dar uma explicação óbvia, né, do porquê que Israel é um dos menores países, um dos menores povos do mundo, mas o Egito caiu, né? Os gregos caíram, os romanos caíram, os babilônicos caíram, né? Os grandes impérios caíram, mas Israel permanece em pé, Shemuel. Exatamente. E quando falam caíram, né? Eles deixaram de existir essas culturas, né? Exatamente. Nós falamos, existe o Egito, a Grécia, sim, mas essas culturas A que civilização antes não foram existe mais, dominantes, né? E de que Israel foi uma encruzilhada meio ao desenvolvimento dessas civilizações, simplesmente eles não deixam, eles não existem mais como cultura. Então, os egípcios foram assimilados porque hoje é o islamismo, né? A Grécia para o que é o cristianismo. Então, Roma, o cristianismo, então não existe mais essas culturas e o seu poderio que antes existiu. Israel, sim, Israel foi a encruzilhada de todas essas civilizações, foi tirado da sua zona de conforto em 70 da Era Comum e espalhado por entre todas as nações. Então Israel resiste e subsiste, né, em diferentes ambientes, continentes, aonde se desenvolveu com todas essas adversidades. Essa semana que nós sepultamos o grande apresentador. O grande não, é o maior apresentador, né? E também empreendedor. Já por si só, uma resposta de resiliência, ou seja, ele é descendente de Dom Isaac Abravanel, que, perseguido por uma força política em Portugal, se refugiou na Espanha. Mas dessa transição da Espanha até Portugal, foi confiscado todos os seus direitos políticos e financeiros. Ele recomeça a vida como professor e escritor na Espanha, quando ele tem o convite de participar do tesouro da coroa espanhola. Novamente, ele consegue restituir o poder econômico que tinha ali. Com as mudanças que aconteceu com a expulsão da comunidade judaica da Espanha, novamente ele sai e perde todos os seus
os seus bens. Então, entre altos e baixos, nós temos aí o apresentador que explica como que chega um descendente de Tessalônica, da Grécia, da Lapa, no Rio de Janeiro, como vendedor de carteirinhas, né, de título de eleitor, canetas e locutor de farmácia, como nós vemos nos calçadões hoje dos grandes centros. Então, como que explica, como que vamos entender, e isso é prático, porque isso vai se repetir para todos os outros lugares para onde foram os judeus. O Silvio Santos não é uma exclusividade, ele não é uma coisa do acaso que aconteceu, falar, aconteceu com... Não. Nós podemos reunir do lado da história de Cenoura Bravanel todas as outras situações de judeus que eles conseguem exatamente, e nós poderíamos reunir, inclusive, a partir da imigração judaica no Brasil. Mas você quer que nós falamos de outros países? Nós vamos falar, né? De como que quais são os segredos para a pessoa ou para o judeu conseguir se levantar do nada. É interessante até você estar colocando isso, Samuel, porque quando a gente remonta a história também, os babilônicos fizeram isso com os judeus, de confiscar os bens, destruir o templo, levar para um outro lugar escravizado. Os alemães na Segunda Guerra também confiscaram tiraram os a bens, dignidade, né? Tiraram as riquezas. E como é que o povo consegue se levantar e persistir, e aí levantar e talvez até conseguir um outro patamar, se tornar mais forte, mais resiliente, mais resistente, vamos dizer assim. Exatamente. Bom, o povo judeu, ele inicia lá com Avraham, Samuel, né? Ao pai Avraham há uma proposta, né, onde Deus chama Avraham para fazer parte, né, para ser aí o líder do seu povo, e ali começam, há 3.300 anos atrás, a história do povo de Israel. Avraham tem seus filhos, tem seus netos, vem Jacob leva a promessa, aí vem Josué, e vem o povo de Israel desce ao Egito, e a partir do Egito, então, forma-se ali as 12 tribos, né? A partir dos filhos de Jacó formam-se as 12 tribos de Israel, e aí Israel vem se desenvolvendo. Agora, nós falávamos, né? Não é natural esta capacidade de resiliência do povo de Israel, ela não é normal, né? Por isso que usam-se explicações místicas, proféticas, bíblicas, né, com ligações religiosas. Não tem como separar. Os inimigos de Israel tentam separar Israel bíblico do Israel atual. Mas não tem como você explicar Israel hoje sobreviver a tantas tentativas de destruição, separar ele da sua história sagrada. Não há como separar. Por quê? Porque Israel detém uma promessa. Como nós falamos, as civilizações que existiam já não existem mais. O Egito, os gregos, os romanos, mas Israel continua em pé. A Torá, que foi escrita há 3.300 anos no deserto, ela continua a mesma, exatamente a mesma, até os dias de hoje. Então, os valores, os códigos que foram entregues a Israel no deserto, que foram entregues a Avraham, códigos estes que manteriam Israel em pé pela eternidade, eles até hoje estão de posse do povo judeu, né? Que é a Torá. Agora, como que você consegue entender estes códigos? Como que você consegue desvendar esta ética judaica que mantém Israel em pé? Nós sabemos de um exemplo muito claro de um outro povo que aplicou a ética judaica, a Torá, no seu desenvolvimento e prosperou. A Coreia do Sul. A Coreia do Sul ela foi completamente destruída naquela Guerra das Coreias, né? Os americanos de um lado, os soviéticos do outro, o Partido Comunista Chinês do outro, invadiram a Coreia e guerrearam na Coreia, e ela ficou completamente dizimada. E os coreanos, para reconstruir o seu estado, né, uma nova história, eles pensaram assim, puxa, nós temos que investir em educação. Agora,
qual formato educacional nós vamos implantar no nosso país. E eles foram buscando quais nações tiveram que se reconstruir, né, e estavam indo bem. Israel foi o escolhido como um exemplo. Escolheram Israel e ensinavam o Talmud, o código de leis, né, o código de ética judaica, né, a Torá, nas salas de aula. O que acontece com a Coreia? Também um micropaís que se tornou uma das maiores potências mundiais, educacionais, tecnológicas, bem como Israel. 2 micropaíses que são potências. Então, como potencializar? Como pegar o mínimo que você tem, que é a tua vida, que para você que é um universo é o máximo, como você pega a tua vida e potencializa ela a ponto de você se tornar uma referência internacional, uma referência para o mundo? Israel tem expertise de fazer isso, os judeus têm a expertise. Veja, nós acabamos de falar do Silvio Santos, um brasileiro camelô. Não veio de família rica porque a família dele teve todos os seus bens tomados. Várias vezes, não foi apenas uma vez, foram várias vezes que os governos tiranos tomaram as posses. A família de Silvio Santos chega no Brasil, ele inicia do nada, como todos nós, e se torna um dos homens mais ricos. É a resiliência, a capacidade de, em meio às dificuldades da vida que todos nós sofrendo, mas aplicando. Aí é que está. Aplicando esse código divino deixado por Deus para todas as nações, porque, Samuel, eu gostaria que você falasse um pouquinho da Torá e justamente do papel dela na vida dos povos, né? A Torá, ela foi entregue no deserto, e nós costumamos dizer o seguinte: o deserto era a terra de todos, né? E justamente Deus escolheu ali para entregar. Mas no momento de recebê-la, várias nações decidiram que não queriam aquele compromisso. Israel pegou aquele compromisso, o povo judeu aceitou aquele código, porque veja, com as bênçãos também estão inseridas as maldições. Ah, você quer o contrato que traz muitas bênçãos, que vai multiplicar você 1000 vezes a cada vez que você se levantar, mas também estão aqui as bênçãos, as maldições quando você romper com este pacto. Bom, não era só para Israel. Por isso que a Coreia do Sul, ela conseguiu aplicar para os seus cidadãos a ética e fazer com que os seus cidadãos também prosperassem, se tornando aí uma das maiores nações. Mas tudo começou num deserto, Shemuel. Tudo começou lá. Poderia ter começado num berço de ouro, mas não, começou no deserto. Exato. O deserto, ele é praticamente o deserto aonde vai surgir a nação sagrada, de que Deus se agradou em função dos seus patriarcas. Ele é novamente como contar a história da criação. Como que percebemos a criação a partir de Bereshit, o Gênesis, né? E o Espírito de Deus caminhava sobre as faces das águas. Ou seja, ele caminhava sobre o nada, quando nada existia, e tudo passou a ter forma. O homem foi chamado à existência no 6º dia. Aquele a quem Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus propôs o mundo que ele iniciou a sua criação, colocando o homem à sua imagem como co-criador. Deus colocou o homem para continuar a criação. Continuar a criação. Ou seja, no 6º dia, o homem foi criado e descansou no 7º dia, no Shabat. Por que ele ordenou à humanidade no princípio que descansasse o Shabat? Porque o homem continua a criação. O homem continua a criação produzindo e melhorando o mundo que Deus iniciou. Acontece que essa semelhança também consiste no caráter e nos atributos divinos que a humanidade perdeu com as gerações. 10 gerações apenas de Adar e Shon, e o homem já não tinha mais as referências divinas de continuar a criação. De Adão, né? 10 gerações depois de Adão. E depois de Noé, Deus conseguiu transcender Abraão, que viria 10 gerações adiante. Abraão foi o homem a quem Deus depositou praticamente, resumindo assim, todas as fichas, por novamente inspirar
de que o homem voltasse ao plano original, de trazer a semelhança divina. Então, quando das descendências de Abraão, de que o Shimon mencionou aqui, foram tiradas do Egito e levadas pelo deserto, Deus entendeu que Israel inspirava o plano original do homem dar continuidade à criação. E pegou um povo escravo, Fábio. Aí nós vamos falar com você, né, que muitas vezes se está na posição de escravo de um relacionamento, de um trabalho péssimo, né, de uma situação terrível na sua vida, né, de uma vida fracassada de repente, né, você fracassou em alguma coisa, tá preso. Deus pega Israel, escravo, e tira do Egito, leva para um deserto. O deserto é um lugar neutro. Né, um lugar ali não tem vida, mas também não tem morte. É um lugar estéril. Pega o povo, leva, purifica esse povo, ou seja, muda, faz uma reprogramação mental nesse povo, ok? Porque quando você é escravo, você não tem força para olhar para o futuro. Você só se apega na esperança, mas você não tem meios. Tanto é que Deus tira Israel do Egito, Shemuel, e fala, agora vocês vão entrar na terra, e Israel se recusa de entrar na terra porque tinha medo. Exato. Porque ele não conseguia ver a vitória, ele não conseguia ver a capacidade, né? Ele não enxergava a sua capacidade de derrotar os gigantes. Com ele os se distraiu. meios. Quais são os meios que os hebreus se distraíram? Eram escravos, tinha a hora de almoçar, jantar, dormir e trabalhar. Eles saem do Egito, do serviço forçado, vai para o deserto. No deserto não tem nada, é um campo neutro, mas eles tinham um ambiente climatizado pela nuvem, pelo fogo, o extremo frio da noite era aquecido pelo fogo, o calor intenso era minimizado pelas nuvens, tinha pão, tinha água, tinha carne, todas as condições. Segurança, eles sentiam e vinham e tinham a percepção da presença divina. Agora, a da notícia, eles tinham que conquistar uma terra e lutar contra os habitantes que estavam ali. Falou, opa, nós não precisamos sair dessa zona de conforto aqui. Né? Porque a terra que vamos conquistar é a terra que consome os seus moradores. Foi a leitura que eles fizeram. Então é melhor ficar nessas condições do que entrar na terra prometida. E o contexto, né, que nós esquecemos, e o brasileiro, por exemplo, é apaixonado pela história de José. A José que chega no Egito como escravo, né? Mas é um escravo que sabia fazer contas, Fábio. Ele tinha os cálculos, sabia... O maior plano de recuperação econômica da história, eu diria. Veja bem, né? Vamos usar José. Bom, teve o pai Abraão muito próspero, Jacó mais próspero ainda. Mas Abraão, ele já sai rico de Ur dos Caldeus. É. Ele já sai ali com um homem que tem 318 funcionários, na época de milionário, Abraão, bilionário. Era uma multinacional. Multinacional, exato. Você entendeu? Um homem. Então, Abraão, até covardia nós falarmos assim, Abraão ficou rico. Não. Agora, o impressionante, porque a proposta que o Shimon está trazendo nesses códigos é o seguinte. Quando você fala assim, alguém que nasceu num berço de ouro, né, foi educado nas melhores universidades, e ele vai dar continuidade a uma empresa, a um negócio da família que já existe. É uma coisa que tem tudo para dar certo. Uhum. Né? Os resultados não são de impressionar. Mas a proposta aqui é essa. Nós vamos falar estamos falando das coisas que tem tudo para dar errado. Como sair do nada, né? Do nada. A história de José, gerar a história de prosperidade Israel, do nada. a história dos judeus na diáspora. Né? Quando você diz assim, agora é o fim dos judeus. Confiscamos todos os seus bens, tiramos suas dignidades e o expulsamos para lugares para onde eles nem sabem aonde vão. Joga no poço. José é jogado no poço, depois ele é vendido como escravo. Vamos jogar no poço ele. Daí alguém falou, não, vamos matá-lo. Aí outro irmão diz, não, vamos vendê-lo como escravo, E vendem ele vai como escravo no Egito, chega lá, consegue rapidamente, com resiliência, né? Porque hoje, se a gente leva uma paulada, a gente já fica, eu sou um coitado, o mundo me odeia, os meus irmãos têm ódio de mim, eu mereço morrer. Não. José chegou no Egito, levantou a cabeça, sacudiu a poeira
E ele viu uma oportunidade onde ninguém via, né? Foi trabalhar de escravo do Potifar. Olha, do homem mais rico do Egito. Ali, sofre um golpe, vai parar na prisão. Na prisão ele fica e se torna chefe porque manteve a resiliência, manteve ali a cabeça erguida, Fábio. Agora, como manter a cabeça erguida na M, Fábio? Não precisa de uma resiliência, não precisa entender as suas próprias emoções? Sim, a inteligência emocional ela é fundamental, eu diria o pilar fundamental para que a gente possa realmente ter a vida transformada. E a história de José, eu até brinquei que foi o maior plano econômico da história, mas a gente, quando volta um pouquinho antes, ele passou por muitas dificuldades, como você disse, né? Desde muito cedo já se destacava, os irmãos tinham inveja, então quiseram isolar. Ele era criativo, né? Criativo, sonhador, chamado de sonhador, e foi muito criticado por isso. Mas em nenhum momento da história ele perde o domínio emocional. Exceto em um momento que talvez ali pro final da história que ele se emociona e chora ao reencontrar com os irmãos, mas ele é jogado no poço, ele tem que trabalhar como escravo, depois ele acaba indo lá para casa de Potifar, e quando parecia estar tudo bem, a mulher do Potifar arruma uma trama para ele, e em nenhum momento ele perdeu a integridade, ele poderia ali ter cometido um deslize, mas se manteve firme a valores, se manteve firme ao que ele acreditava ser, vai para a prisão novamente, é isolado novamente, ali na prisão ele tem o sonho, ele ajuda, né, a revelar aqueles sonhos e acaba se tornando ali o braço direito, só estava abaixo do faraó naquela época. O que levou José a chegar a essa posição? Inteligência emocional e ser um ótimo resolvedor de problemas. Eu vejo muitas pessoas na atualidade reclamarem de problemas quando deveriam ver no problema a oportunidade para transformar a vida. Então, esse viés positivo de futuro, esse olhar de pegar o problema e transformar em uma oportunidade, eu acredito que também é um dos pilares da sabedoria do povo judeu. Eu achei até muito interessante um comentário, vamos ver se eu consigo ler aqui, é um comentário que surgiu no chat, até para falar dessa questão sobre alguns números, né? Foi ali o Benê Machado, ele dá uma rolada de tela, ele colocou aqui, ó, isso, ali mesmo. O Benê Machado, boa noite, Benê, obrigado pelos comentários, tô vendo que você tá bem ativo no chat, ele colocou bem assim, ó: renda per capita do Brasil, $9.000. Renda per capita de Israel, $54.000. E é menor que o estado do Sergipe. Exatamente. Eu achei muito interessante esse comentário porque realmente os números estão certos. E aí quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala de se desenvolver, tem uma questão que se a gente for olhar para a história, mesmo com todas essas dificuldades que a gente está falando, né, desde lá de José, o povo judeu teve aí muitos expoentes na história que ganharam prêmios Nobel da Paz. Então a gente teve Einstein, a gente teve muitas pessoas ali relacionadas à química, né? Vou pegar alguns nomes até aqui de pessoas que ganharam. Niels Bohr, física. Richard Feynman, física. Nós tivemos Robert Aumann, que foi prêmio Nobel de Economia. E assim, são vários nomes. Eu poderia aqui citar durante meia hora aqui pessoas que foram destaque. E a gente olha para o Brasil, quantos prêmios Nobel a gente já teve? Nenhum. Com uma população imensamente maior. Então, educação, inteligência emocional, investir em sabedoria está na raiz desse povo, que eu acredito que a gente tem que se inspirar nessa questão dessa resiliência emocional, nessa sabedoria em realmente investir em desenvolvimento humano e desenvolvimento pessoal. Você usou o exemplo da Coreia, né? Eles estão muito mais do que certos, né, de modelar comportamentos humanos, modelar uma estrutura que já dá certo, que já é validada, né, na história, para que realmente possa transformar uma sociedade. Eu acredito muito também nisso, né? Da gente poder modelar esses comportamentos positivos. Muito bem, vamos voltar ali então agora para a parte mística, para o momento em que Deus começa, Shemuel, a entregar a Israel
justamente esses códigos, essas promessas, entregar a Israel uma condição eterna. Aí você pergunta, poxa, mas se passaram aí 3.300 anos e isso vale até hoje, isso já morreu? Não. Aí você vai entender É o que a Coreia está usando. Exatamente, é o que a Coreia usa, é o que o Silvio Santos usa, é o que o Einstein utilizou. O que a Coreia olhou? É exatamente isso que o Fábio leu aqui. A Coreia do Sul olhou quantos prêmios, a distribuição dos prêmios Nobel, que são resultados, né? Que são os resultados de um país que está sendo reconstruído. E eles passaram a investigar quais segredos por trás desses resultados. E chegaram à conclusão que o que eles leem, o que eles estudam, né? O que eles, aonde e aonde eles chegaram, quais respostas que o sul-coreano obteve, que eles estudam a lei oral, que é a Bíblia, que é uma Bíblia, a Torá judaica, que eles inclusive colocaram dentro do currículo escolar. Se isso fez bem aos judeus, nós vamos sair de um status de país emergente e vamos evoluir. Então hoje nós estamos usando aqui, por exemplo, nesse estúdio, muitos que estão nos assistindo, tecnologia sul-coreana, né? E saiu da situação de emergente. Então, 3.300 anos, num outro comentário, alguém falou assim, o povo maldito. Deus nunca amaldiçoou nenhum dos povos, né? O que aconteceu é que Noé, ele amaldiçoou os descendentes do filho que viu a sua nudez, que é Cã, né? Os descendentes de Cã foram amaldiçoados. E pelo próprio pai, né? Mas Deus não amaldiçoou nenhum povo. Agora, as maldições que existem estão nas nossas escolhas. Então, no livre-arbítrio que nós temos desde a criação, Deus colocou as bênçãos e as maldições. As bênçãos e as maldições. Mas, quando nós mudamos o nosso comportamento, nós também mudamos essa situação. Nós mudamos essa realidade. Quando nós erramos para aquilo, aonde está o prejuízo, a perda, a morte, a doença e todas as outras coisas negativas, nós podemos mudar essa direção e mudar a realidade. Então, esses códigos, a Torá, ela é a forma como Israel consegue se comunicar com Deus e com o mundo que ele criou. O mundo que ele criou. Ter essa percepção de construir as coisas da onde ninguém está enxergando. É o que eu disse a princípio, né? A habilidade daquilo que tem tudo para dar errado, fazer dar certo. Eu gosto muito de uma história também, até o Shimon aqui falou muito rápido, passou por esse personagem de uma forma muito rápida, mas quando a gente fala de inteligência emocional, eu gosto muito também da história de Josué, que é uma história muito, muito interessante. Eu não sei se o público de casa talvez não conheça a história, não tem tanta familiaridade, mas resumindo, né? O Josué, ele veio ali para ocupar o lugar de Moisés e durante um episódio ali do cerco da cidade de Jericó, o povo estava murmurando muito, estava ali meio inquieto e o Josué, reunindo ali o exército, deu a ordem para que aquele povo ficasse calado durante 7 dias para circundar ali as muralhas, né? E qual que é o paralelo? Por que eu tô falando isso da questão do Josué? Porque somente foi ficando o povo calado que depois de 7 dias eles conseguiram derrubar as muralhas. E quantas vezes a murmuração na nossa vida tem impedido que a gente derrube muralhas? No sentido de, para que a gente tenha resiliência mental. Às vezes a murmuração, a reclamação, essa atitude mental negativa nos impede de chegar nos nossos objetivos. Tudo que a gente pensa, a gente acaba sentindo e acaba falando. E isso se transforma em comportamentos. Fábio, você sabia que dentro desses códigos, Israel é proibido de murmurar? Isso eu não sabia. O judeu é proibido de murmurar? Uhum. Né? Deus, em várias ocasiões, quando conversa com Israel, ele diz: vá,
tenha coragem, não reclame, não tenha medo, e eu estarei com você. Toda vez que Israel reclamava, ele pagava um preço pela reclamação. Toda vez que nós reclamamos, você pode ver, isso é natural na vida. Toda vez que você reclama de alguma coisa, a situação piora, ela não melhora. O fato de você reclamar, murmurar, né, não vai fazer o tribunal celeste, né, olhar para você e falar coitadinho. Não, você está reclamando, então agora nós vamos te dar um motivo maior ainda para você reclamar. Você tem que reclamar com razão, né? Então, a murmuração, ela é uma das chaves negativas, né? Que ao contrário de abrirem portas de prosperidade, porque nós temos aí três principais áreas da vida judaica, né? Esse código, hoje, ele é aplicável, veja, a Coreia como um plano de governo aplicou esse código, né? E a Coreia prosperou. Né? Israel não aplica. São judeus, né? Eles não são judeus. Não são de maioria cristã também. Também não. É outro, né? É outro. O budismo e o cristianismo, né? Exatamente. Então, pegaram esses códigos e aplicaram. São 3 grandes áreas, né? A prosperidade espiritual, né? A prosperidade espiritual, a prosperidade de conhecimento e a prosperidade material, né? São as 3 principais áreas que aí vão abranger a inteligência emocional, vão abranger o trabalho, vão abranger a educação, vão abranger diferentes áreas, né? A prosperidade emocional, né? São 3 principais áreas que aí você começa a desmembrar tudo isso. Mas eu gostaria de trazer com vocês aqui para a gente contextualizar. Você pode dizer, vocês estão falando, mas não trouxeram, né, aspectos bíblicos, vamos colocar assim, né? Porque o código está ali, só que ele é em hebraico, esse código, né? Falta para as nações, porque todo mundo tem os primeiros livros da Bíblia, né, Shemuel? Todo mundo tem esses primeiros livros, né? A Torá, o Pentateuco, tá lá. Mas existem escritos complementares, existe a Torá oral, que foi a Torá passada de pai para filho, foi passada de Moshe, né, para o povo de Israel, para os líderes, para os anciãos, né? E falta essa parte. Então, você tem um meio código ali que vai te colocar num ritmo ali, não mate, não roube, não cobice a mulher do próximo. Você já deve ter ouvido falar nos 10 mandamentos, mas o judeu, para o povo judeu, são 613 mandamentos. Leis, códigos. Destas 613, existem ali os códigos relacionados à terra, as leis relacionadas ao comportamento civil, as leis relacionadas naquela época ao templo, ao serviço sagrado, né? E por aí vai. Agora, quais leis que estão ligadas justamente a essa prosperidade? Como compreender isso? Como aplicar? Bom, eu quero trazer para você aqui, coloca na tela para nós, vamos compartilhar aqui a primeira promessa divina quanto à colheita. Olha só. O Senhor ordenará bênçãos para vocês em seus celeiros e em todos os seus empreendimentos. Vocês serão abençoados na terra que o seu Deus, o Senhor, está dando a vocês. Preste atenção nisso, né? Aí, como que você vai conseguir desbloquear isso? Como que você desbloqueia essa bênção para os celeiros? Aí é que tá. Porque a promessa, ela tá aqui. A promessa, ela tá aqui. Mas o comportamento, a prática é que vai justamente liberar a chave, ó. Presta atenção. Uma chave de um comportamento, de uma ação tua, vai liberar essa bênção aqui que foi entregue a você. Então começa no deserto esses códigos a serem entregues ao povo judeu. E através da ação, do comportamento, que aí você estudando, você se debruçando, aí você vai justamente entendendo como aplicar isso. Ok, como que eu libero essa? Porque é uma ideia, né? Uma promessa e a ação. A promessa, né? A ação. Você aprende e age, você aprende e age. Ok, eu preciso agir como para desbloquear isso aqui agora?
É isso que você vai aprendendo. É isso que os coreanos, é isso que o povo judeu, o menino judeu lá em Israel aprende desde criança, a como acessar essa... Porque elas estão aqui. Elas estão todas aqui, Shemuel. E agora? Como é que nós vamos abrindo essas chaves? Bom, isso você vai acompanhando aqui o desenvolvimento dessa história de como o povo judeu prospera em meio à guerra e consegue, né, ter êxito no seu dia a dia, na sua vida. Não é? Sim, existe um milagre, né? Por que Israel, um estado tão pequeno, está vivo? Mas existe sim um modo prático de você colocar isso na sua vida. Então, Shemuel, Deus vai entregando para o povo de Israel, né, um a um desses códigos ali no deserto. Acontece, Shimon, que a Torá, né, a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, é a lei escrita. A Torá escrita. E a Torá oral é a tradição que hoje foi compilado depois da destruição do Segundo Templo, pela iniciativa de Yehudá Hanassi, um descendente do rei Davi, que vai compilar essa tradição para não se perder, já que os judeus estávamos sendo espalhados para todos os lugares do mundo conhecido. E quando nós falamos da Coreia, que metade da população religiosa são cristãos, eles têm a Bíblia, como você tem aí, né? A Bíblia cristã, que tem inclusive os 5 primeiros livros. Mas eles procuraram na tradição oral. Alguém me perguntava, tá, mas por que eu não entendi esse texto? Já que eu li muitas vezes. Falei, porque você está lendo um texto de inspiração judaica. Então, para você entender o livro escrito por um judeu, você tem que ter um olhar judaico sobre o mundo, né? Você tem que ter um olhar judaico sobre a vida. E a filosofia cristã, ela influenciou o olhar dos seus seguidores de como eles veem o mundo. É diferente. É como você falar para sua esposa: faz um café para mim da forma que você faz. Faça um café da forma como você faz para mim. Todos sabem fazer café, mas da forma como ele gosta, só a esposa dele sabe. Por quê? Há uma intimidade. E aí está o segredo de como o judeu se relaciona com a Torá revelada por Deus. É a tradição oral. A tradição oral é de que nenhum olhar indiscreto consegue entender a lei escrita. Aonde, nas entrelinhas, entendemos esses códigos de como se comunicar com a natureza. O rabino respondeu ao imperador romano: qual obra é mais perfeita? A de Deus ou a do homem? O rabino, sem hesitar, falou: a do homem. O imperador falou: como a do homem? Como que o rabino explicou? Ele mandou trazer um bolo e um feixe de trigo. Aí ele falou para o imperador: essa aqui, o feixe de trigo, é a obra de Deus. E o bolo, ele falou, é a obra do homem. Então, como que o universo que Deus deu a forma e colocou o homem para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, como que a natureza entende o homem e como que o homem entende o universo e a natureza. Como que a diversidade e os lugares críticos conseguem entender e se comunicar com o comportamento judaico e dar os seus resultados da onde ninguém consegue ver. Porque Adam, ele sabia. Adarishon, né? O Adão, o o Adão e a Eva, os primeiros homens ali, o homem e a mulher, eles tinham essa conexão de comando com a natureza. Conforme eles foram se afastando de Deus, essa conexão, essa capacidade de interagir, ela foi diminuindo. Ela foi diminuindo, ela foi diminuindo, ela foi diminuindo, ela foi diminuindo. Então, o homem foi esquecendo esses comandos, né? Porque ele tinha o domínio, ele foi colocado aqui como um co-criador do empreendimento divino, mas ele não foi tirado. Acontece que quanto mais você se afasta de Deus, aí começamos a falar de um primeiro aspecto que depois você pode se aprofundar nisso e aprender a aplicar. A ligação espiritual com a criação, né? Em algum momento você se perdeu. Se nada está dando certo na sua vida hoje, esse é um dos aspectos que você deve parar e fazer uma análise, uma autocrítica de como está a minha saúde espiritual, né?
como está essa conexão minha com o sagrado? Por quê? Justamente essa conexão é que vai permitir você de ver além, né, do véu que está colocado sobre o seu rosto, né? E você começa a entender justamente essas capacidades que se perderam no decorrer dos milênios, né? Hoje nós temos pessoas totalmente alienadas que não sabem por que é que elas estão aqui, Fábio. Sabe quando você não conhece você mesmo, né? E você pergunta, o que você quer da vida? E a pessoa, eu não sei. Propósito, Não tem senso de propósito. Eu quero disponibilizar o QR Code do nosso grupo no WhatsApp. Se você não conseguiu acessar aqui no chat o formulário, nós vamos colocar lá no WhatsApp, né? Para que você possa acessar de forma fácil. Coloca na tela aí, ó. As 9 chaves da prosperidade. Exatamente, as 9 chaves. Exatamente. Aponte o telefone para esse QR Code e você poderá participar do nosso grupo do WhatsApp e ali receber também a oportunidade de aplicar ao nosso formulário, onde você terá uma avaliação gratuita da nossa equipe, tá ok? Estamos chegando na época das festas judaicas, dos festejos, e nós vamos trazendo aqui uma trilha de prosperidade onde você vai poder caminhar com a gente, tá? Agora, quer participar dos nossos encontros, quer ser mentorado pelos maiores líderes da comunidade dos Biné Anussim do Brasil, você tem a oportunidade que está no link aí, fixado no chat e está disponível no formulário, tá certo? Nós estamos abrindo uma oportunidade para você ser mentorado, para você participar com a gente e crescer, se desenvolver junto com as 9 chaves da prosperidade que foram decodificadas com ensinamentos de mais de 3.000 anos do povo judeu. E você vai conseguir aplicar isso na sua vida e você vai acompanhar isso com a gente agora, a partir de hoje, tá certo? Então, um abraço a você, participe, esteja conosco. Quer saber o valor de mentoria? Quer conhecer mais? Preenche o formulário e você vai participar, vai entender como funciona isso, tá certo? Um abraço. Fábio, obrigado por estar aqui conosco e vamos lá, né? Vamos para a nossa jornada. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos que nos acompanharam até aqui e que todos aqui sejam abençoados pela luz divina, com muita prosperidade e que a gente aí muito provavelmente se encontra logo, logo aqui nesse mundo digital. Muito bem.